Olá, pessoal do canal Sala de Aulas, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje estou lançando uma nova série, melhor, estou retomando os conteúdos de séries que eu fazia antes do ano de 2022. Dei uma parada por conta das eleições, né? A gente começou, de repente, fazendo lá a campanha para o Lula, né, tudo o resto. Então, os assuntos passaram a ser apenas voltados para a política e voltados para a campanha do Lula, né? Então, agora que essa campanha já passou, graças a Deus, né, saímos vencedores, Lula já assumiu, Lula já está governando, já tem quase 2 meses, né? Então, é hora de retomar as séries, tá? Tão presentes aqui neste canal, que é também um canal de educação, né? Acima de tudo, é um canal de educação. A gente fala de política, a gente fala de notícias, mas originalmente o meu canal sempre foi um canal voltado para a educação, para a história, para a geografia, para a sociologia, enfim, né? Para as ciências sociais e as ciências humanas. Então, hoje, estou retomando a série, e a série, as séries, né? E a série de agora é As Capitais, tá? As Capitais do Brasil. Vou começar por aqui, por São Paulo. Nós temos 27, 26 estados, um Distrito Federal, né? Nós temos, então, 27 capitais, tá? Vou começar por São Paulo, que é aqui onde eu moro, aonde eu vivo, já desde que eu tenho 2 anos e meio de idade. Então, começo falando aqui dessa cidade linda, maravilhosa, que acolhe tantas pessoas, mas que, como você está vendo aí atrás nessa foto, tem um contraste muito grande, né? São Paulo, além de ser essa cidade acolhedora, cidade que dá trabalho para milhões e milhões de nordestinos, de brasileiros e de outros povos do mundo, tá? Olha, aqui em São Paulo você acha todo tipo de povo, né? Você acha todo tipo de etnia. Se você pensar em um japonês, você acha. Se você pensar em Líbano, você acha. Se você pensar em africanos, você acha. Se você pensar em norte-americanos, você acha. Se você procura português, você acha. Pessoal do Panamá, você acha. Aqui em São Paulo, você tem de tudo um pouco. A gente até brinca, né? Quem é daqui de São Paulo, que São Paulo é um país dentro do Brasil, né? É um país próprio, tá? Ele por si só, essa cidade por si só, ela arrecada cerca de 33% do orçamento da cidade, né? 33% do orçamento do país, tá? O estado de São Paulo, junto com a cidade de São Paulo, é o que mais arrecada impostos, né? Então, nós vamos falar aqui de algumas curiosidades dessa cidade maravilhosa e contrastante, e vamos, então, aproveitando para conhecer um pouco mais do nosso Brasil, né? Falar aí dessa evolução, né? De todas as coisas que faz com que nós sejamos esse povo tão diverso, tão maravilhoso que a gente é, apesar de todos os problemas. Tá bom, vamos lá dar um tempinho nas notícias e vamos lá aprender um pouquinho? Então, já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui neste canal, tá bom? E me ajudar a fazer sempre deste canal um canal cada vez mais forte, cada vez melhor, né? Cada vez mais possível de ser um canal que te fortalece, que te traz alguma coisa de útil, tá bom? É isso. Então vamos lá. Cidade de São Paulo é a capital do estado, que tem aí o mesmo nome do estado, né? É a sede da região metropolitana.
a capital paulista ela possui cerca de 12 a 15 milhões de habitantes, sendo a cidade mais populosa do nosso país. Ela tem um grande bioma, tá? Está inserida no bioma da Mata Atlântica. Tem um clima subtropical úmido. O tempo pode sofrer bruscas variações durante o dia. São Paulo é mesmo uma loucura climática, tá? Tem dias que você tem a sensação de sentir as 4 estações do ano no mesmo dia. Você acorda de manhãzinha com aquele frio, com aquela névoa, aí você sai de casa parecendo uma cebola cheia de capas, né? Aí depois você tem aquela sensação de outono, sabe? Bastante vento, a temperatura já não está tão fria, mas também não está calor. Aí você vai tirando umas blusinhas que você pôs lá de manhã, você fica só com aquela blusinha de meia estação. Aí mais à tarde você já acha aquele calor horroroso, né? Com bastante sol queimando na moleira. E aí, à noite, você tem um desabamento de água, aquela chuva torrencial, né? E a temperatura abaixa de novo. Então, é uma sensação de 4 estações do ano no mesmo dia, né? O município ele é considerado uma cidade global. A cidade de São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? A gente usa esse termo porque é uma cidade que aqui você acha de um tudo, tá? No que você pensar, você encontra aqui em São Paulo a qualquer hora do dia ou da noite, tá? Quer comer comida japonesa? Você acha. Quer comer comida tailandesa? Você acha. Quer comer comida, sei lá, ah, asiática, portuguesa, francesa, sei lá, libanesa, você acha, tá? Basta você buscar as sites de pesquisas que você vai encontrar um restaurante, um botequim, um boteco, né, aberto com aquela gastronomia que você deseja. Então, por isso a cidade ela é considerada uma cidade global, em função do seu dinamismo econômico, né, dos serviços que ela dispõe, as redes de transporte e comunicação, que estão ficando cada vez mais interligadas, né? Ainda tem muito pouco metrô na cidade de São Paulo para o tamanho da cidade que é aqui. Mas, como eu falei, as coisas estão melhorando, né? Estão evoluindo. São Paulo apresenta também grandes desafios. Como vocês podem ver, essa foto que eu coloquei aqui atrás traz um dos desafios maiores que a cidade apresenta. Por exemplo, a questão da diferença de classe, né? Essa foto aqui atrás, ela foi premiada, ela é conhecida no mundo inteiro. É uma foto onde o fotógrafo, né, ele foi muito feliz, eu até preciso procurar o nome dele, porque ele foi muito feliz, né? Ele resume nessa foto aqui o contraste da cidade de São Paulo, né? De um lado, uns poucos multimilionários, né? Pessoas que têm aí tudo, né? À sua mão, casa, né? Ou melhor, apartamento, condomínios fechados, né? Melhor falando, onde você tem verdadeiras cidades construídas dentro, né? Com toda a infraestrutura, né, necessária para desenvolver qualquer ser humano bem. E do outro lado, atravessando a rua, você encontra pessoas em situação de menor poder aquisitivo ou nenhum poder aquisitivo, necessitadas de trabalho, morando
com pouca infraestrutura, aglomerados uns sobre os outros, né? Não tem um espaço urbano, não tem árvore, você repara aqui, desse lado, né? Você repara que tem pouco verde, né? Você não vê uma árvorezinha aqui. Aí, do lado do prédio, você já vê ali, tudo bem, foi meio artificial, mas você já vê. E você repara também que em cada apartamento você tem uma piscina e uma árvorezinha, né? Então, assim, você encontra esse contraste resumido nessa foto aqui, mas que se reproduz na cidade de São Paulo inteira, né? Nas grandes periferias, cada vez mais o pobre é jogado, né, para construir longe do centro urbano, aonde são chamados as cidades dormitórios, né, onde você só vai para dormir, porque você gasta de 2 a 3 horas para você conseguir chegar do serviço na sua casa e vice-versa. Você acorda muito cedo para enfrentar o transporte público, que não é de tanta qualidade, né? Não comporta o necessário para que todos viajem sentados, todos viajem em um conforto, né? E que mesmo que você vá é, em pé, você não tem ali aquele seu metro quadrado, né, respeitado, você fica ali aglomerado nos horários de pico. O metrô de São Paulo, o metrô Sé, por exemplo, que é um metrô central, se você pegar esse metrô, né, você adentrar na plataforma para buscar o metrô da Sé entre 6 e 8 horas da noite, é um verdadeiro caos, né? É um verdadeiro inferno na Terra, porque você não caminha para o metrô, para o vagão do metrô, você simplesmente é jogado lá dentro, porque a massa é tanta que você flutua, eles te jogam ali. Já aconteceu comigo, inclusive, de estar no metrô Sé, na plataforma do lado direito, e aí o metrô Sé, ele é muito grande, né? Então, ele abre as duas portas, os dois sentidos ali, da linha vermelha. E aí você acaba sendo jogado para o outro lado da plataforma, o lado contrário da plataforma, porque a massa é muito grande, né? É um total de pessoas assim, muito enorme, é fenomenal. Não tem o que falar, é surreal. Então, o que acontece? Precisa se melhorar muito essa questão do transporte em São Paulo, né? E aí as pessoas saem de suas casas nesses bairros periféricos, cada vez mais longe, para enfrentar 2 horas e meia, 3 horas para poder chegar no serviço. Chega lá já morto de cansado, né? Faz o seu trabalho, trabalha lá suas 6, 8 horas por dia, às vezes até mais, se o chefe não pedir hora extra, né? E aí depois você tem que enfrentar tudo isso de volta para você poder chegar em casa. Lá pelas 8, 9, 10 horas da noite, aí você vai tomar um banho, você vai jantar, você mal vê seu filho, sua filha, seu esposo, e aí quando você não pega eles dormindo, né? E aí você vai ter que dormir também, para 4 horas, 5 da manhã, você começar de novo a mesma rotina, né? Aí é o contraste dessa foto também, né? Porque essas pessoas que moram aí nesses aglomerados, na comunidade de Paraisópolis, elas são dessas, né? Que vão trabalhar longe de casa. E tem algumas também que trabalham, né? Bem poucas, que trabalham nos prédios, né? Aqui no prédio, certo? Trabalha aí nesse condomínio. Com certeza tem, né? Mas são bem poucas, porque, como eu falei, a posição social, né, o dinheiro ali, está concentrado na mão de poucos, né? Tanto no país como na cidade de São Paulo.
Então, assim, a grande maioria das pessoas que moram no aglomerado, né, da Paraisópolis, e não no Morumbi, porque tem isso também, tá? Quem mora aqui, mora em Paraisópolis. Quem mora aqui, mora em Morumbi, tá? São dois bairros coladinhos. Ah, mas, assim, quem mora em Paraisópolis, geralmente trabalha longe dali, né? E enfrenta aí ônibus, metrô, trem, né? 2, 3 condições para poder chegar no seu serviço. Então, assim, a cidade de São Paulo ela é muito diversa, ela enfrenta desafios estruturais. Um desses grandes desafios, como eu falei, é a questão da moradia, a questão da diferença social, né? É necessário tirar o contexto também, né, de que o lazer não é o mesmo para quem mora no luxo e para quem mora nas comunidades, né? A condição social, a cultura, a educação, né? As escolas que são frequentadas pelos filhos dos ricos é totalmente diferente, né? Da que é frequentada pelos filhos dos pobres, logicamente. E isso faz com que repercuta lá na frente, né? Essa situação rotineira de diferença de classe, porque vai repetindo, né, a história, vai repetindo. E se não tem políticas públicas, né, que atendam de verdade as necessidades dos dois grupos, dos ricos e dos pobres, né, e de uma maneira que dê mais para quem precisa de mais, né, e menos para quem precisa de menos, nós nunca teremos uma igualdade social, né? E São Paulo traz muito isso. E aí nós temos aqui alguns dados gerais da cidade de São Paulo, que o assunto é a cidade de São Paulo, né? Quem nasce em São Paulo, né, o seu gentílico é paulistano, né? Quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano, paulistana, né? Quem nasce no estado, que é paulista, né? Mas aqui dentro da cidade é paulistano ou paulistano. Está localizada no estado de São Paulo, dentro do Brasil, logicamente. São Paulo é uma unidade federativa, né? O estado de São Paulo. Região metropolitana, município sede da região metropolitana de São Paulo, e divisão administrativa, nós temos aí a cidade de São Paulo dividida em subprefeituras. Essa foi uma moda, né, uma lei que foi lançada há pouco tempo, há poucas décadas, né? Porque antes só tínhamos ali o prefeito, né? Os vereadores e os deputados estaduais. Porém, o deputado estadual, porém, o subprefeito, na subprefeitura, ela foi criada para ajudar nessa questão da administração pública de São Paulo, né? Porque a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, como eu falei para vocês, está entre 12 e 15 milhões de habitantes, né? Nós precisamos ver aí o último censo, né? Que eu nem sei se já terminou de ser feito, mas, assim, a estimativa é de até 15 milhões de pessoas. Então, o que acontece? É a terceira maior cidade do mundo, né? E aí foi necessário alguém pensar, eu nem me lembro qual foi o governo, não me lembro qual foi o governo de estado que implantou isso. Provavelmente foi o PSDB, né? Porque estava aqui, aliás, quem foi o governo municipal que implantou isso. Não me lembro se foi na época da Marta Suplicy, que foi prefeita aqui, né? Ou se foi no Haddad, ou se foi em alguns dos prefeitos Pita, Maluf, não me lembro. Realmente me foge aqui da memória, eu não pesquisei sobre isso. Mas o fato é que inventaram, né,
essa subdivisão em subprefeituras para ajudar na administração da cidade de São Paulo, né? E isso facilitou bastante, porque, veja bem, eu mesma, né, moro em um bairro muito afastado do centro da cidade, assim, não muito afastado, né? A 1h30, mais ou menos, do centro da cidade. E a prefeitura fica no centro da cidade de São Paulo. Então, assim, quando você precisar de alguma coisa da prefeitura, você tinha que atravessar essa maratona, né, de ônibus, metrô, trem, para poder chegar até lá. E aí, agora não, com a sua prefeitura, você vai aqui, a 15 minutos da minha casa, 20 minutos, se eu for a pé, né? Tem a sua prefeitura. Você consegue resolver muitas coisas lá, né? E aí foi para isso que foi criado. Então, facilitou bastante, principalmente para nós que moramos nos bairros periféricos, né? Mas a subprefeitura tem todos os bairros, tá? Muito, muito bacana isso. E também é dividido em distritos e bairros, né? Então, nós temos subprefeituras, distritos e bairros. Quais são os municípios que fazem fronteiras, né? Divisão aqui, limítrofes, né? Que chama, com a cidade de São Paulo? São vários, para você ter ideia da grandeza da cidade de São Paulo. Olha só, você vai ver por aqui. Então, ela faz ali limítrofe com Mairiporã, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo, Diadema, São Vicente, Itanhaém, Juquitiba, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Osasco, Santana do Parnaíba, Cajamar e Caieiras. São simplesmente 20 cidades que faz limítrofes com a cidade de São Paulo, né? Que legal saber desses dados, né? Nem eu sabia que era tantas cidades assim. Nós temos uma área de 1.521.110 quilômetros quadrados. A população total, segundo o IBGE, olha aí, dados aqui do IBGE de 2020, estimativa, tá? Dado do IBGE de 2020, dá 12.325.232 moradores, né, habitantes aqui em São Paulo, com a densidade demográfica de 7,3 habitantes por quilômetro quadrado. O clima, como eu já falei, subtropical úmido, altitude está a 760,2 metros do nível do mar, né? São Paulo, a cidade aqui não tem praia, né? Se a gente quiser ir à praia, ver o mar, a gente tem que descer para as cidades do litoral. Fuso horário, nós estamos aqui no horário de Brasília, tá? O IDH é 0,73, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. O PIB está em torno de 714.683 reais, né? É isso, peraí, 714 milhões, perdão, 714 milhões, 683 mil. Eu acho que ainda estou errada. Nossa, tem número para caramba aqui, peraí. 714 bilhões, é isso, 714 bilhões, o PIB, 683 milhões, 362.460 reais, tá? Agora eu falei certo. 714 bilhões, tá? O PIB per capita, ou seja, por pessoa, gira em torno de 1.691,90 ao ano, tá? Então, assim, somando, né, dá uma média de 58.691 reais e 90 centavos de ganho ao ano para o paulistano, certo? Aqueles que trabalham, carteira assinada, tudo direitinho, né, que tem ali seu salário fixo, tá? Fundação foi no ano de 1554,
no dia 25 de janeiro, tá? Lá pelos jesuítas, tá bom? Aconteceu aí no local conhecido como Pátio do Colégio, né? Foi construída uma edificação pela missão jesuítica, liderada pelos padres José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, com a intenção de catequizar a população indígena que viviam aqui na região aos montes, né? Enfim, a cidade de São Paulo nasceu com esse propósito, o de catequizar os indígenas, né, os nativos. A cidade foi, aos poucos, ganhando centralidade econômica, política, e a região, então, torna-se a capital da província em 1815. A intensificação dos fluxos de migração, né, e do desenvolvimento econômico de São Paulo aconteceu principalmente durante o ciclo do café, depois teve o avanço da industrialização, o fenômeno da urbanização concomitantemente, aí foi consolidado aí o papel da cidade na economia, tanto regional como nacional, chegando atualmente à classificação de uma cidade global, como eu falei lá em cima. A cidade de São Paulo, ela abriga a sede do governo do estado, fica localizado aqui na região sudeste do nosso país, tá? E ela tem aqui uma amplitude térmica diária bastante elevada, podendo apresentar temperaturas muito baixas, né? E nos períodos da manhã e da noite, e atingir rapidamente valores muito altos, como eu já disse também, durante o dia. O município está inserido no grande bioma da Mata Atlântica, ela cobre uma vegetação que mostra aí 48,18% da sua área, possui aí algum tipo de vegetação, a variação imensa, né, de vegetação, 43,66% da cobertura corresponde à vegetação natural. As principais formações são floresta, campos naturais, brejo e vegetação de várzea. São Paulo encontra-se também em uma área que há predominância de muitos planaltos, tá? Formação encontrada no município são morros, serras e planícies. Nós aqui temos também muito problema, né, como eu falei, da habitação, porque com esse terreno, né, de morros, de serras, de planícies, favorece bastante quando as pessoas são encurraladas, né, para as periferias, a ter o grande problema, né, o grave problema dessas construções em local de risco, né, de área de risco. O ponto mais elevado da cidade é o Pico do Jaraguá, um lugar lindo, maravilhoso, que eu já fui há muito tempo, que fica na Serra da Cantareira, a 1.135 metros de altura, tá? É muito bonito, mas, assim, é muito longe daqui, preciso voltar lá. Os principais rios que cortam a nossa cidade de São Paulo é o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, né, que tristemente está poluído, mas que diz que vai passar aí por que já está passando, na verdade, né, já tem décadas que está passando aí por um processo de despoluição, né, tomara que tudo dê certo. Nós temos também o Rio Embu-Guaçu, o Rio Aricanduva, fica aqui próximo também da minha casa, e o Rio Tamanduá-Teí, tá? Duas importantes represas se encontram também aqui no território paulistano, que são as represas que abastecem de água a nossa cidade, a Cantareira e a Billings, tá? A cidade de São Paulo, ela está constituída aí a cidade mais povoada do nosso país. Os dados do último censo da sua densidade demográfica, como eu falei, dá conta de 7,3 habitantes por quilômetro quadrado, coloca em primeiro lugar entre as cidades, né, mais povoadas do Brasil e a terceira maior do mundo. Tá? A taxa de crescimento populacional tem diminuído com o passar dos anos aqui. Nesta última década, de 2010 a 2019, registrou apenas 0,55%, tá? Ou seja, a população
está diminuindo, né? As mulheres estão trabalhando mais fora e estão evitando mais, né, ter filhos. E quando os têm, já é mais lá na frente, né? Uma idade já mais avançada, e aí não tem tantos filhos assim. Atualmente, a população de São Paulo ela se concentra na faixa de 20 aos 49 anos, é a média aí da idade da população, e ela vem passando aí por um processo gradual de envelhecimento, tá? As porções centrais do município se concentram no maior número de idosos. Nós temos, inclusive, assim, bairros bem assim conhecidos como bairros de idosos, né? Por exemplo, o bairro da Moca, né? É um bairro que tem mais predominância de idosos do que de jovens, né? E outros bairros assim tidos como bairros antigos, né? Conservadores no sentido assim de serem bem antigos, né? Então assim trazem uma população mais envelhecida. Já nas periferias, a expectativa de vida ao nascer é bem menor do que nos bairros centrais ou nos bairros nobres, tá? A diferença é de 23 anos. Por exemplo, né, aqui no meu bairro, a última estimativa que teve é de que a pessoa vive 23 anos a menos aqui do que viveria se morasse em um bairro nobre ou se morasse em um bairro do centro, né? Por que isso? Fácil, né? E óbvio, né? Porque a violência é maior, não é? A distância é maior também, você, como eu expliquei lá no começo, você dorme menos, né? Porque você chega mais tarde em casa, tem que acordar mais cedo para chegar no serviço na hora, você se alimenta muito mal, né? E você adoece, e aí você vive menos, né? Fora os vícios, né? E tudo mais. Mas a violência, com toda certeza, é um dos fatores, né? Piores, né? Que o paulistano enfrenta. Atualmente, a capital paulista recebe muitos migrantes de outros estados do Brasil, mas também recebe imigrantes, né, pessoas advindas de outros países. Os principais fluxos internacionais aqui são de Portugal, Bolívia, Japão, China, Itália, tá? Mas também aqui no nosso município, né, a gente recebe bastante, ultimamente, venezuelano, haitiano, colombiano, angolano, Senegal, tá? Pessoal da Nigéria, né, africano. Eu mesmo tenho um monte de alunos africanos. A cidade de São Paulo, né, ela é uma das mais ricas, né, do mundo, tá? E a mais rica do Brasil. As atividades do setor econômico dela é basicamente do setor terciário, né, setor de comércios, seguido aí das indústrias, né, a maior parcela, né, do PIB daqui da cidade de São Paulo vem exatamente desse setor de comércio, né, setor terciário, né, 74% da economia paulistana vem desse setor, né? Seguido aí de 8,12, que é o setor da indústria, e, por fim, né, 0,005% que vem da agricultura ou da agropecuária. No contexto mundial, como eu já falei, né, São Paulo é a terceira maior capital, né, do mundo, tá? Ela é a 21ª economia. No contexto mundial, São Paulo é a 21ª economia do mundo, tá? Se nós fôssemos um país, nós teríamos aí uma economia forte, né? Seria a 21ª. É a terceira maior da América Latina, terceira maior economia. O país destaca-se no setor financeiro, obrigando a sede de alguns dos principais bancos nacionais e internacionais, bem como de algumas indústrias, que vai do setor tecnologia, comunicação, né, montadoras de veículos, do agronegócio mundial, se estabelecer aqui, né? No geral, 63% das empresas internacionais
com filiação no Brasil concentra-se aqui em São Paulo, tá? Aqui é um destino bem escolhido para aqueles que querem se fixar, né, economicamente, aqui no sentido de implantar uma empresa, tal, investir, né? Por conta da sua estrutura econômica e da densa rede de transporte e serviços que garante conexão com diversas partes do mundo, São Paulo também é um grande atrativo para investimentos internacionais. Ela fica atrás apenas de Nova York, Hong Kong, Londres e Xangai, tá? Comércio e o setor de varejista desempenha aí um importante papel na economia do nosso município, lidera a atividade do setor terciário. Além disso, a capital paulista é um dos principais destinos turísticos do nosso Brasil. Foi considerada aí a segunda maior desejada cidade do mundo em 2020, tá? As pessoas querem muito vir para cá, né? O turismo constitui, então, uma grande fonte de riqueza, né, de receita para para a nossa cidade, tá? Ela tem uma diversificação, né, ela oferece muita coisa, né? Muitos parques, muitos museus, cinemas, teatros, shoppings, empresas de tudo quanto é tipo, né? Então, assim, tem realmente uma diversidade de coisas muito grande, né? Dispõe aí de uma diversificada rede de transporte, apesar de ter aqueles problemas de que eu falei, mas tem bastante opção, né? Tem ônibus, e tem aí o ônibus, né, como meio de transporte mais utilizado, mas tem trens, tem metrô, né? Possui atualmente 101,4 quilômetros de malha, né, de transporte, com 89 estações, né? Os aeroportos têm voos diários com destinos nacionais e internacionais para qualquer lugar do mundo, né? Aeroporto de Guarulhos, que fica aqui na cidadezinha coladinha aqui com São Paulo, né? E nós temos dentro da cidade de São Paulo também o aeroporto de Congonhas, tá? O aeroporto de Guarulhos é o aeroporto internacional, tá bom? A mobilidade urbana é um dos grandes problemas enfrentados aqui na nossa cidade de São Paulo, e isso inclui também um dos modais propriamente ditos de qualidade de transporte. O tempo que se gasta nesse deslocamento é um dos mais altos, né, do mundo, tá? Os custos dos transportes com relação à renda da população também é salgado, né? É salgado, mas, assim, geralmente as empresas, né, quando se tem a sorte de trabalhar em uma empresa que te pague todos os seus direitos, né, a questão do transporte também é uma realidade, tá? 99% dos domicílios de São Paulo diziam ter energia elétrica, dados do IBGE 2010, 99,3% tinham abastecimento de água potável e 96,3% tinham rede de esgoto, né? Então, a cidade de São Paulo em si é uma cidade que oferece, né, digamos assim, não é benefício, né, porque é uma obrigação do Estado, esse direito, né? Então, assim, tem bem poucos aí que não têm energia elétrica, bem poucos que não têm água potável e a rede de esgoto aqui dentro da capital, tá? O tratamento de esgoto atinge um percentual muito menor, né? Mesmo as pessoas tendo às vezes, mas o tratamento ainda está a desejar. Só 64,66 que tem esse tratamento perfeito ali. As periferias das cidades são as regiões mais afetadas por essa falta de tratamento de esgoto, tá? Agora, na questão da cultura, a gente está bem, né? Tem muitos teatros, casa de shows, centros culturais, tá? Que acaba sendo aí um grande atrativo turístico também, né? Tem muitos artistas de rua, né? Artistas independentes, né? Temos bairros históricos, né?
e temos bairros históricos, né, como o bairro da Liberdade, né, que conta aí um pouco da história do Brasil, né, da questão da escravização, e esse bairro da Liberdade está passando por uma transformação também, porque é o bairro da colônia japonesa, né, e eles ajudam ali a manter, né, tem muito comércio de japonês ali, aí agora é uma crítica que eu faço, né, porque está apagando a história do Brasil, tanto é que a estação do metrô, que antes chamava apenas Liberdade, né, em ressonância aos tempos da escravização, que era ali onde tinha o Pelourinho, né, onde infelizmente acontecia as mortes, né, do povo africano, do povo escravizado, agora está se embranquecendo, né, tá essa tentativa ridícula, né, da comunidade japonesa, que já está lá há muito tempo, né, mais de 100 anos, mas mesmo assim, né, tem muitos japoneses morando lá agora, e eles ajudam a manter aquele bairro, e a estação de metrô agora mudou o nome, né? Tá Liberdade Japão, ou Japão Liberdade, uma coisa assim. Eu fiquei horrorizada quando eu vi, né? Mas, enfim, é um caso à parte. Pano para manga para a gente conversar em outros tempos, né? E como é que é? A cidade de São Paulo agora ela é governada, né, pelo prefeito. É Ricardo Nunes o nome dele, né? Acho que é Ricardo Nunes. E foi eleito, né? Ele foi eleito pelo, pelo voto. Não, ele herdou do Bruno Covas, né? É isso aí. O Boulos perdeu a eleição para o Bruno Covas. O Bruno Covas, infelizmente, estava doente, né? E o povo paulistano se compadece, né? E aí votou no Bruno Covas. O Bruno Covas não resistiu à doença e o Rodrigo, acho que é Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes ganhou a, a prefeitura, né? Porque era o vice do Bruno Covas, quando este faleceu. A divisão administrativa é 32 subprefeituras, né? E essas subprefeituras, como eu falei, têm a sua própria administração, tem subprefeitos, né? E ele é o responsável por vigiar esses bairros e, então, como é que se diz? Levar os problemas dos bairros, né? Para o prefeito, tá? Viabilizando, a ideia é essa, né? Viabilizar as coisas na cidade, né? As melhorias da cidade, melhor dizendo, dos bairros da cidade, tá? Vamos ver aqui algumas curiosidades, olha só, para a gente ir finalizando aqui. São Paulo já elegeu um rinoceronte, você acredita? Parece piada, mas não é. Insatisfeitos com os candidatos e vereadores, a vereadores da época, do ano de 1959, os paulistanos elegeram Cacareco, que era um rinoceronte do Zoológico de São Paulo. O animal recebeu cerca de 100 mil votos, olha isso, para o cargo de vereador. Isso só foi possível porque, naquela época, a eleição era feita ainda manualmente, né? Não tinha urna eletrônica, com papelzinho, envelope, então as pessoas em protesto não votavam, nem quem estava lá botava o nome do rinoceronte, né? O Cacareco, e ele foi eleito com 100 mil votos, olha só. Claro que não governou, né, minha gente? Olha só, São Paulo vende mais de 1 milhão de pizzas ao dia. Paulistano gosta de uma pizza, em mais de 1 milhão de pizzas ao dia. O que não falta aqui é uma boa pizzaria. Aliás, estou pensando daqui a pouco ligar para uma, estou com fominha já. Olha, gente, é muita pizza, tá? Consomem mais de 700 pizzas por minuto. Olha isso. É muita, é mais de 1 milhão de pizzas ao dia. São 700 pizzas por minuto, os paulistanos consomem. Jesus amado, tá? A minha preferida é portuguesa, né? Mas eu também gosto de marguerita. Vamos lá, vamos lá.
Olha só, São Paulo já teve ônibus de 2 andares, tá? No tempo da CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes. Aqueles ônibus vermelhos, muito populares em Londres, já percorreram as ruas daqui de São Paulo. Sabe que ano que foi? Em 1987, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo colocou em circulação 11 unidades daqueles ônibus vermelhos de 2 andares. Transportavam 112 passageiros em média. No ano seguinte, mais 26 carros foi colocado, começaram a percorrer a cidade de São Paulo. A novidade não vingou, né? E, infelizmente, não temos mais esse mercado, esse ônibus, né? Para São Paulo. Padaria para cães e gatos. Aqui tem padaria para cães e gatos, tá? Se você tem seu petzinho, pode levar ele na padaria, que tem padarias especializadas para atender os cãezinhos e os gatinhos, tá? Essa padaria tinha que estar entre as curiosidades da cidade de São Paulo. Ela se chama The Dog Bakery. Funciona no bairro do Cambuci. É especializada em guloseimas para os bichinhos de estimação. Ai, vou levar o Cook e o Fred lá qualquer dia. Um dos produtos mais procurados da padaria dos gatos e cães é o bolo em formato de osso. Muito legal. Um balaio de cultura. São Paulo ela concentra o maior número de japoneses, libaneses e italianos fora dos seus países, tá? É verdade. Tem comunidade japonesa, como eu falei, né? Que fica lá na Liberdade. Libaneses e os italianos sei que fica na Moca, os libaneses, se não me engano, fica no Cambuci, acho que é. E São Paulo tem também um mercadão, né, gente? Aquele mercadão maravilhoso que vende aquele sanduichão de mortadela. Ai, que eu estou com fome. Durante a Revolução de 1932, os soldados usavam os vitrais do Mercado Municipal de São Paulo como treinamento para tiro ao alvo. Olha isso, que desperdício, né? É lindo os vitrais do Mercadão. Após o fim das batalhas, foram necessários mais de 2 meses de ajustes para que o Mercadão pudesse, enfim, ser inaugurado no dia 25 de janeiro de 1933. Faz tempo que eu não vou no Mercadão, está com uns 4 anos ou mais. Preciso voltar lá. Tem o hotel para bonsai, vocês acreditam? Sabe bonsai, aquelas arvorezinhas pequenininhas que os japoneses gostam de fazer? Cidade tem de tudo. Uma das maiores curiosidades da nossa cidade é o Bonsai Kei, que é um hotel para os bonsais. Acomoda pequenas árvores de uma área de 900 metros, olha isso, desde 95. Já passaram pelo hotel mais de 3.000 bonsais. A ideia do proprietário surgiu da necessidade das pessoas que viajam e precisam deixar os seus bonsais em local seguro, já que elas requerem cuidados especiais. Se você tem um bonsai, deixa lá no hotel do bonsai, tá bom? Olha só, e Viridiana da Silva Prado foi uma mulher importante para a história das artes aqui em São Paulo. Na vanguarda dos debates, ela foi uma das grandes incentivadoras das artes na cidade, e, inclusive, ela é citada em algumas discussões na Semana de Arte Moderna de 1922. Além disso, ela chocou o conservadorismo da sua época, quando ela divorciou do marido. No período, o assunto ainda era um grande tabu aqui na sociedade paulista, tá? E São Paulo já teve uma arena de touradas, né? Graças a Deus que não tem mais. Conhece a Praça da República aqui em São Paulo, bem no centro? Pois é quase inacreditável, mas naquele lindo espaço onde hoje é a Praça da República, que está um pouquinho, né, abandonada pelo poder público, veja bem, já teve uma arena de touradas, né, aproximadamente mais de 100 anos atrás. Ainda bem que não tem mais, porque olha, se tem uma coisa que eu critico e muito lá na Espanha, né, é a questão da tourada. Gente, eu acho um horror, uma coisa horrorosa. E não venham me convencer que é cultural, não, porque é um absurdo, tá? Maus trato aos animais, eu acho.
Quando a Avenida Paulista tinha outro nome, pois é, em 1927, após a morte de Carlos de Campos, que era governador de São Paulo, o endereço foi nomeado em sua homenagem. Só que os paulistanos não gostaram nem um pouco da mudança do nome, e logo depois, no início da década de 30, o local recebeu novamente o seu nome original, Avenida Paulista, a avenida mais amada do Brasil. Ah, e olha só, gente, que coisa horrorosa. Tem medo de rato? Pois é. Se você tem medo de rato, não venha a São Paulo. Há mais ratos do que pessoas aqui em São Paulo, hein? E não estou falando dos ratos gatunos, não. Estou falando de rato mesmo, o bichinho, né? Agradável ou não, essa é uma das realidades e curiosidades dessa cidade aqui. De acordo com uma estimativa do Centro de Controle de Zoonoses do município, há pelo menos 15 vezes mais ratos do que seres humanos na cidade de São Paulo. Ai, que medo! O que significa que há cerca de 160 milhões de animaizinhos desse tipo na cidade de São Paulo. Mas não pense que é só por aqui que os ratos fazem a festa, não. Em Nova York também tem 7 vezes mais roedores do que os habitantes de lá, tá? Os turistas adoram São Paulo. As cidades do Nordeste são as que mais recebem turistas no Brasil, correto? Errado. É São Paulo que mais recebe turistas em seu território no Brasil, tá? São Paulo é o maior destino turístico dos brasileiros, com quase 13 milhões de turistas ao ano, tá? No verão de 2017, por exemplo, São Paulo foi apontada como a cidade mais procurada pelos viajantes. É muita gente na Paulista, tá? São 67 prédios comerciais que a Avenida Paulista possui e é considerado o coração financeiro do Brasil. Mas quem diria que tanta gente faz residência ao longo dela, tá? Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, cerca de 12 mil pessoas vivem em edifícios residenciais no endereço mais disputado de São Paulo. São Paulo é o metro quadrado mais caro do país, tá? Haja ele ponto, né? São Paulo também é considerada a capital municipal, aliás, capital mundial, desculpa, dos helicópteros. O motivo? São mais de 410 helipontos em toda a cidade. Não tem que surpreender, né? São Paulo realmente precisa, né? É, é muito, é muito trânsito aqui, né? E os magnatas, né, adoram usar seus meios de transporte particulares, né? Tem empresas, né, que alugam também. Ai, será que um dia nós teremos essa possibilidade, né? Já pensou? Popularmente, já vai ali no heliponto pegar o, o helicóptero, né, para você chegar na sua casa daqui 10 minutinhos em vez de 3 horas? Pois é, né? Aldeia indígenas em São Paulo? Tem também, tá? Não é só de concreto que vive a megalópolis São Paulo. Existem, né? Ou resistem ao menos 3 aldeias indígenas aqui, tá? Da tribo Guarani, fica lá no Pico do Jaraguá, na zona oeste da capital. As outras duas, que é a etnia Tenondê, Porã e a Crutu, residem em uma reserva no distrito de Parelheiros, que fica no extremo sul de São Paulo. Então, meus queridos, aqui também já teve a questão do... peraí, plantação de café, tá? É uma das curiosidades sobre a cidade de São Paulo que você não deve conhecer. Próximo da Avenida Paulista existe uma enorme plantação de café, sabia? No Instituto Biológico, na Vila Mariana, fica encostadinho. Tem aproximadamente 1.500 pés de cafés plantados.
Este é o maior cafezal de área urbana do estado de São Paulo. E no distrito de Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, há uma cratera feita pela colisão de um meteorito há mais de 40 milhões de anos, acredite você ou não. Mas é nessa cratera de 140 metros de profundidade que vivem cerca de 25 mil paulistanos, ao sul da represa Billings, tá? E São Paulo tem também o maior cemitério da América Latina, tá? É como é que é? Na zona leste de São Paulo fica o cemitério da Vila Formosa, que é o maior da América Latina, tá? Ela possui aí 1,5 milhão de pessoas enterradas, tá? Foi inaugurada em 1949. Por mês são realizados aproximadamente 275 enterros, tá? E tem também um ginásio de sumô. O bairro do Bom Retiro, na área central de São Paulo, abriga o único ginásio de sumô fora do Japão. Desde 1980, os atletas praticam o esporte naquele local. E o bairro da Liberdade é antes dos japoneses, tá? O bairro da Liberdade ele existe antes dos japoneses, como eu estava falando. O reduto que hoje é o reduto dos japoneses, em 1920, o reduto nipônico de São Paulo era antes morada dos italianos. Até 1920, foram os europeus que fixaram residência naquele bairro da Liberdade. A imigração japonesa só chegou à região em 1930, quando as primeiras famílias começaram a se instalar no bairro. Conhece curiosidades sobre a cidade de São Paulo? Pois é, a cidade de São Paulo ela é este mundo à parte de que eu falei para vocês, tá? Ela tem racionamento de água também, né? Às vezes acontece, né? Estima-se que a cidade de São Paulo tenha 1.500 quilômetros de rios subterrâneos escondidos pelo crescimento e industrialização da metrópole. É de espantar que São Paulo tenha que fazer racionamento de água, né? É necessário. São Paulo é muito grande, tem muita gente, né? E próxima parada foi entre as estações de Jabaquara e Saúde, que aconteceu a primeira viagem de metrô da cidade de São Paulo, em 1972, depois de 2 anos do trecho Jabaquara-Vila Mariana, começou a receber passageiros também. Esta é a nossa cidade linda de São Paulo, cheia de contrastes, mas que realmente também é cheia de muitos encantos, tá? É isso. Eu espero que você tenha gostado aqui daqui da nossa cidade, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa, como é que eu posso dizer? Dessa série, né? Dessa série que eu estou lançando, tá? E próximo sábado a gente terá uma outra cidade para conhecer, uma outra capital. Não esquece de deixar teu like, não esquece de deixar teu compartilhamento e tua inscrição, caso não sejas inscrito, tá? E traz mais um amigo para cá, se você já é inscrito, me ajuda aí a fazer desse canal o canal forte, tá? Um canal de educação que ajude pessoas a terem um ponto a mais, né? Para compartilhar conhecimento. Podendo me ajudar com o Pix? 252-791-61802. Eu te agradeço, qualquer quantia já é válido, tá? Já deixa um entusiasmo para eu continuar aqui no meu trabalho no YouTube. Gente, beijos, bom domingo para vocês, bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Se cuida, tchau.